História do dia que eu acordei completamente sem memória. Eu tava numa fase muito complicada da minha vida. Tinha acabado de terminar um relacionamento que já durava anos, estava me preparando para prestar o vestibular. Enfim, tava uma loucura. Naquele momento, eu não tava conseguindo nem comer e nem dormir direito. Inclusive, tava até tomando um chá caseiro que uma amiga minha me indicou para ver se eu conseguia me acalmar um pouco. Aí, num desses dias turbulentos, eu tava muito nervosa. Então, eu chorei até de madrugada, fui, tomei um banho, tomei meu chá, deitei e dormi. Nesse dia foi incrível, porque eu consegui apagar assim de um jeito que já tinha dias que eu não conseguia. E no outro dia, quando eu acordei, foi a sensação mais bizarra que eu já tive na vida. Dá like pra parte 2. História do dia que eu acordei completamente sem memória, parte 2. Como eu tava falando, no outro dia quando eu acordei foi a sensação mais bizarra do mundo. Eu ficava olhando pra cima e tentando lembrar quem eu era. Sim, eu não conseguia lembrar nem isso. E aí, tinha um porta-retrato com uma foto minha na escrivaninha do lado da minha cama. Eu peguei esse porta-retrato e fiquei olhando pra ver se eu conseguia me reconhecer ou pra ver se eu recordava de alguma coisa que tivesse acontecido naquele dia que eu tirei a foto, entende? Mais nada, eu não conseguia lembrar de absolutamente nada. E aí eu desci, fui até a cozinha e lá minha mãe tava coando café e eu só olhei pra ela e falei assim, oi? E a minha mãe deu uma olhada assim pra mim de quem tava estranhando aquele oi, sabe? Dá like pra parte 3. História do dia que eu acordei completamente sem memória, parte 3. E aí, a minha mãe ficou olhando com aquela cara estranha de quem não tava entendendo nada, e eu peguei e perguntei pra ela, quem que é a senhora? E a minha mãe falou assim, tá maluca, menina? Você tá dormindo ainda, é? E como eu não reconhecia ela, não sabia que era minha mãe, eu fiquei com vergonha de continuar perguntando e só deixei pra lá. E nós duas ficou ali na cozinha, ela passando café e eu sentada esperando. E quando passam os minutos, a minha mãe falou assim, já tá bem tarde, você não vai pro cursinho hoje, não? E quando ela falou assim, eu desesperei por não lembrar de nada e comecei a chorar mesmo. E foi aí que a minha mãe percebeu que eu não tava brincando e que alguma coisa séria estava acontecendo. Ela veio me perguntar e eu contei pra ela que eu não lembrava de nada, nem de quem eu era, quem ela era, aonde eu tava. Dá like pra parte 4. História do dia que eu acordei completamente sem memória, parte 4. E aí, quando eu contei pra minha mãe, ela desesperou e começou a gritar o meu pai e o meu irmão pra ver se eu conseguia reconhecer um dos dois, mais nada. E eles começaram a pegar umas fotos da nossa família pra ver se a minha memória voltava, se de repente era só um branco, mas de nada adiantou. E aí os meus pais viu que era uma coisa séria e decidiu me levar no médico. Primeiro a gente foi num clínico geral e ele me examinou, fez uma tomografia, não conseguiu constatar nada, mas me encaminhou imediatamente para o psiquiatra e chegando lá, o psiquiatra explicou para mim, para os meus pais, que eu estava passando por uma crise aguda de estresse e ansiedade e a forma que o meu cérebro achou de se proteger foi apagando total e que isso era raro, mas que acontecia sim. E aí ele me passou alguns medicamentos. Like para parte 5. História do dia que eu acordei completamente sem memória, parte 5. Aí o psiquiatra me passou uns medicamentos para eu conseguir relaxar e dormir, me encaminhou para terapia e me falou que pouco a pouco a minha memória ia voltando e que o tempo que isso ia demorar dependia só do meu organismo. E foi isso que aconteceu mesmo. Os primeiros 10 dias eu passei completamente perdida, sem conhecer nada e nem ninguém, mas depois com o tratamento a minha memória foi voltando e mesmo depois que ela voltou completamente, eu ainda fiquei fazendo tratamento por 6 meses e hoje em dia, quando eu vejo que tô estressada demais, que tô começando a passar dos limites, eu mesmo sozinha dou uma pausa, respiro, relaxo, porque Deus me livre chegar num ponto daquele de novo. E se você tá gostando, tem histórias completas no app vizinho no meu canal, que eu vou deixar passando aqui em algum lugar, tá? Me acompanha lá que eu tenho certeza que você vai amar. O dia que eu descobri um chifre por uma multa de trânsito.
Eu tinha um namorado que era muito ciumento. Ele não deixava nem eu ter amigos. Tudo ele desconfiava de mim. Mas eu não conseguia sair daquela relação, porque eu amava muito ele, sabe? E aí no meu aniversário de 17 anos, o meu pai me deu um bis, porque eu tava fazendo um curso que era meio longe da minha casa. E o meu namorado pegava essa moto minha de vez em quando. Só que eu nunca vi problema. Até o dia que eu fui puxar os documentos dela e o moço da papelaria perguntou se eu queria que imprimisse as multas. E eu estranhei, porque eu sempre andei certinho, eu nunca tinha pegado multa. Então eu pedi ele que imprimisse, por favor. E quando ele me entregou, eu gelei na hora. Eu faltei desmaiar, porque pelas multas dava pra ver bem que tinha uma garota com ele na garupa da minha moto. Na hora eu saí correndo e fui até na casa dele com sangue no olho. E é óbvio que ele confessou, não tinha como negar, mas ele ainda tentou se vitimizar, falando que fez aquilo comigo por medo de que eu traísse ele, sendo que ele que me traía. É o primeiro encontro. Primeiro deixa eu botar meu olho de mentira. Chorei, mas consegui colocar. Meu primeiro encontro aconteceu quando eu tava na 6ª série. Mais especificamente, eu tinha 12 anos de idade. Antes que alguém me julgue, eu sei que tem muita gente precoce aqui. E não vão falar do tom da minha base também, não. Continuando. Eu tinha 12 anos e nunca tinha beijado ninguém. E até aí, tudo normal, né? Tudo certo. 12 anos, não ter beijado ninguém, tava tudo certo, sem problema nenhum. Só que eu tinha 2 amigas que a gente sempre ia junto pra escola. A gente morava aqui perto uma da outra e tal, estudávamos na mesma escola. E nós sempre íamos juntas pra escola. Nossa, falei tanto escola. Só que elas são 1 ano mais velhas do que eu. E na época elas sabiam, né, que eu era virgem da boca. Só que aí logo nos primeiros dias de aula, né, essa escola era nova pra mim, eu enxerguei uma pessoa, eu enxerguei um rapaz que era a coisa mais linda do mundo pra mim na época, né. Nossa, eu fiquei encantada com ele. E comentei isso com uma daquelas minhas amigas, né? E descobri que ele era da mesma sala de uma delas. O tempo foi passando e tal, e eu só admirava ele de longe, porque, né, não tinha coragem de falar com ele. E só admirava de longe. Até que um dia, tava no auge, gente, daquela brincadeira de verdade, desafio. No auge. Teve um dia que eu saí mais cedo da aula. E aí essa minha amiga tava me esperando, ela já tinha saído mais cedo ainda, e ela tava me esperando pra gente voltar juntas. Quando eu saí, ela tava do outro lado da rua da escola, embaixo de um teto lá, sentada numa mesa, junto com o amor da minha vida da época, né? E aí tava só eles dois, eu cheguei, me aproximei e tal, cumprimentei, porque eu sou educada. E nisso, ela já sabendo que eu nunca tinha beijado ninguém e que eu tava apaixonada por ele, ela jogou pra gente brincar a verdade o desafio. E foi que na minha vez caiu um desafio. E adivinha qual era? Enquanto a minha bruma tá secando, curte pra parte 2. Primeiro encontro, parte 2. Quando caiu tal desafio, pra mim, eu olhei pra minha amiga e eu já vi que ela tava me olhando com a maior cara de safada. Eu já sabia o que ela ia falar, o que ela ia pedir. E nessa hora eu fiquei muito nervosa, muito nervosa mesmo. Porque eu já sabia o que ela ia pedir, então eu fiquei com muita vergonha e muito nervosa. Eu fiquei olhando pra ela com a maior cara de: rapariga velha, tu não vai fazer um negócio desse. Ela viu como eu fiquei e riu da minha cara e só me desafiou a dar um beijo no rosto dele. E aí eu, que não sou besta nem nada, dei um beijo no rosto dele. E eu acho que ele percebeu a minha atitude, o meu comportamento, tudo, porque foi a partir daí que ele se interessou por mim também. Eu quero entender em que momento eu fiz alguma coisa lá naquele momento pra que ele pudesse se interessar por mim. E aí, nessa época, tava no auge do MSN, né, daquele programa de computador de bate-papo. Vocês são dessa época? Tava no auge e ele me adicionou. E aí ele me chamou, nós começamos a conversar por lá todo dia, por bastante tempo, só que eu era uma pessoa muito tímida. Eu falava horrores com ele na internet, mas quando eu chegava pessoalmente na escola, eu passava o horário o horário que eu tava na escola todinho fugindo, porque eu não tinha coragem de falar com ele pessoalmente. E aí, como eu falei pra vocês, ele era 1 ano mais velho do que eu, né? Até que teve um dia que eu acho que ele pensava que eu tinha vergonha de falar com ele na escola, por ser a escola, mas não era isso, porque eu tinha vergonha de falar com ele em qualquer lugar. Ele falou assim: a gente podia ir sair qualquer dia, dar uma volta no shopping, né? Que aí todos os adolescentes podiam ir no shopping, porque a minha cidade não tem, na época só tinha um shopping. Todo mundo se conhece, então todo mundo ia pra lá. E aí a gente marcou, né, de se encontrar lá no shopping num dia tal, lá de tarde, porque eu só podia sair de tarde, né, nessa época. E aí, gente, o que eu fiz? Eu levei minha prima comigo, porque eu não queria ficar sozinha com ele. E aí, quando a gente chegou lá, eu vi que ele ficou assim, meio incomodado e tal, porque eu tava acompanhada e eu imagino, né, acho que ele queria falar comigo, conversar comigo sozinho, e eu tava lá com uma acompanhante. Só que eu ia fazer o quê? Eu não podia, né? Falar, vai passear enquanto eu vou ficar aqui, porque eu tinha convidado ela, eu ia deixar ela sozinha? Não. Eu tive a mesma reação que eu tinha quando eu tava na escola. Eu não falava nada, ele tentava puxar assunto comigo, eu falava sim, não, tá. Até que chegou um momento que eu acho que ele cansou tanto de tentar puxar assunto comigo que a gente ficou por muito tempo calados, assim, só olhando um pra cara do outro. Até que chegou um momento que ele, já muito incomodado com a situação, falou assim pra mim: acho que eu vou dar uma volta. Eu não sei se era um convite,
se não era, né? Nessa idade a gente não entende muitas indiretas. Aí eu falei pra ele, tá, vai lá. Ele se levantou e foi passear. Demorou muito, eu e a minha prima, a gente também se levantou e foi dar uma volta. E nisso, nessas andadas, né, que a gente tava dando de um lado ele pelo outro, a gente se esbarrava no corredor, mas ninguém falava nada. Até que o momento ele foi embora, eu fui embora, a gente nem se despediu, nem deu tchau um pro outro. E esse foi meu primeiro encontro. Depois disso, a gente ainda passou um tempo sem se falar, uns dias. Também, né, como é que puxa assunto de novo comigo depois de uma vergonha dessa que eu fiz? Mas ainda não foi aí que ele desistiu de mim. Tenho mais história desse caso. Comenta aqui se você quer que eu conte. Vou dar um spoiler. A gente namorou. Bora lá pra parte 3, né, do meu primeiro encontro, que na verdade não é mais o meu primeiro encontro, esse é só o desfecho da história que vocês querem tanto saber. Bom, depois daquele dia lá do shopping, a gente passou acho que 1 ou 2 semanas sem se falar. Também, né, que vergonha, meus amigos. Sei que passou aí um tempo, ele me mandou mensagem lá no MSN de novo. Tipo assim, mandou do nada, como se nada nunca tivesse acontecido. Eu também fingi que nada nunca aconteceu e a gente seguiu a conversa. Papo vai, papo vem, finalmente a gente chegou no assunto eu gosto de você. Eu expliquei pra ele que eu tinha muita vergonha, que eu tinha muita vergonha mesmo de falar com ele pessoalmente, por isso que eu tinha aquelas reações exageradas de só ficar calada. E ele disse que entendia, mas eu nunca falei pra ele que eu nunca tinha beijado ninguém. Sei que ele me entendeu, e a gente passou dias e dias e dias conversando pela internet, mas quando chegava na escola ele não falava comigo, tipo assim, ele me entendeu real e ele fingia que eu não existia, eu fingia que ele não existia. Acho que era uma forma de respeito, né? Até que chegou um dia, ele falou assim, eu gosto de você, eu quero namorar com você, quer namorar comigo? Aí eu falei, quero. Só que eu continuei fugindo dele na escola. Como a gente estudava em salas diferentes, a gente só se via na hora do intervalo. E eu passava o intervalo todinho fugindo dele. Chegava a noite que a gente ia conversar pela internet, ele falava, não te vi hoje. Eu falava, é mesmo, eu também não te vi. Sei que teve um dia de tanto eu fugir, a gente se esbarrou numa parte da quadra da escola que tinha. Só que na hora que eu vi ele, eu entrei em choque. Eu fiquei tão nervosa que eu saí correndo. Eu comecei a andar muito rápido, eu não corri, mas eu comecei a andar muito rápido. E aí até que ele me chamou, né, chamou meu nome. Eu reconheci a voz e na hora eu fiquei tremendo de nervoso. Mas eu parei e esperei ele vir até mim. Quando ele veio até mim, eu fiquei parada, eu fiquei igual uma estátua, assim. Quando ele chegou perto de mim, ele me deu um beijo, um selinho, na verdade, só um selinho, me beijou, virou de costas e foi embora. E eu fiquei... Não entendi nada, mas entendi. Eu fiquei tipo assim, gente, que respeitador, né? Sei que passou um tempo e a gente passou, ó, bastante tempo nessa fuleiragem, nessa palhaçada que era esse relacionamento, né? A gente conversou muito e eu falei que eu não conseguia, que eu ficava muito nervosa. E, gente, eu gostava real oficial dele, mas eu tinha muita vergonha, eu não entendo. Sei que teve um dia, depois de muito tempo nessa palhaçada, teve um dia que aconteceu a mesma situação, a gente se esbarrou na escola. E aí ele me chamou, quando ele veio pra falar comigo, eu corri. Eu literalmente corri. E aí acho que foi o fim da picada pra ele. Quando eu cheguei em casa, eu tinha uma belíssima mensagem lá no MSN terminando com a minha pessoa. Eu fiquei arrasada, já pra vocês. Eu fiquei muito arrasada, mas até que eu entendi, vai. Como é que ele namora com alguém que tinha vergonha de falar com ele pessoalmente? Alvará beijar. Só que aí eu parei de fugir, né? Porque a gente tinha terminado, então se a gente se esbarrasse no corredor, não precisava falar com ele. Mas ficou aquele climinha chato, sabe? Aquele clima assim meio pesado. Passou um tempo, ele começou a ficar com a minha amiga. Alô, Bruna? Tu foi talarica, amiga? E eu sei que passou o tempo e a gente se superou. No outro ano, eu continuei estudando à tarde, ele foi transferido pro turno da manhã, então a gente só se via quando tinha algum evento da escola, mas mesmo assim meu coração ainda batia forte. E deixa eu dar um recado pra vocês, se você tem alguma história bacana, uma história engraçada, enfim, alguma coisa que você quer compartilhar, me manda lá no direct do Instagram a tua história que eu venho aqui e vou contar ela.